será Jesus que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de buscarmos na Palavra de Deus as orientações do Senhor para que a nossa vida a cada dia se torne mais agradável a Ele mesmo. Em dias como esses, em que muitos rejeitam os princípios bíblicos, em que muitos estão céticos diante da Palavra de Deus, nos sentimos convocados por Deus mesmo para expor com integridade e fidelidade os princípios que Ele tem colocado para nós vivermos conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam para nós demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, então, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências de estudo que recebemos o e-mail do nosso irmão A, que, embora não tenha mencionado a sua cidade, nem o seu sobrenome, nos enviou a seguinte mensagem: Paz, paz seja convosco. Meu nome é A. Sou brasileiro e ouço os estudos do Dr. Vernon Magui há aproximadamente 25 anos. Primeiro ouvia pela RTM em ondas curtas. A voz que foi emprestada para transmitir era do pastor Davi Nunes e hoje é do pastor Itamir Neves. Porém, a recepção em ondas curtas na cidade onde moro, perto de São Paulo, é muito ruim. Por isso, sou mais uma vez grato a Deus que me possibilitou ouvi-los pela internet. Tenho orado por você para que, enquanto estivermos aqui, esse programa continue no ar. Obrigado por tudo e que Deus os abençoe. Querido irmão, querido amigo, sempre agradecemos a Deus quando nós ouvimos essas notícias. Nós louvamos a Deus porque Ele nos usa para abençoar os seus filhos. Louvamos a Deus também por sua vida, por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus por tanto tempo. Certamente, com certeza, Deus tem lhe recompensado. De fato, os programas originais foram elaborados pelo Dr. Vernon Magui, e nessa nova produção estamos mantendo a divisão dos textos originais, mas o conteúdo é totalmente nosso, completamente atualizado e contextualizado. Oramos também para que Deus nos dê a sua graça para publicarmos os comentários que fazemos a partir desses programas. É uma tarefa desafiadora, nós sabemos, mas temos contado com a graça de Deus e também com a oração dos nossos irmãos e nossos amigos. Por isso agradecemos a sua disposição em orar por nós, e como o nosso projeto envolve tantos programas pela RTM como a publicação dos comentários, nós temos convocado a vocês, nossos ouvintes, a se unirem conosco em oração em favor desse projeto. E é exatamente para orarmos agora que eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Pedimos que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Nós oramos pedindo também a tua companhia sempre presente junto a cada um dos nossos ouvintes, suprindo as suas necessidades. Que nós, que amamos a tua palavra, possamos experimentar a tua presença. Nós pedimos isso, Senhor, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fortaleza.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Vamos estudar Eclesiastes 8, 1 a 17. Nesse capítulo vamos considerar 3 temas dos mais importantes para a nossa compreensão de todo esse livro. Mas antes de refletirmos sobre o conteúdo desses 17 versículos, é bom lembrar que o livro de Eclesiastes registra a busca de um homem sem Deus pelo significado e propósito da vida. Em cada um dos programas eu tenho dado uma pequena nota para que isso fique sempre claro que nós estamos estudando um livro em que o pensamento exposto é o pensamento de alguém que não tem Deus na sua vida. Esse homem buscava valor real em diferentes áreas, mas o resultado foi deprimente. Você já tentou pegar o vapor de uma panela cheia de água? Você já tentou pegar a fumaça do escapamento de um carro? Tanto o vapor como a fumaça parecem concretos, parecem até bem substanciais, mas quando você tenta agarrá-los, percebe-se que não apanhou nada. E a vida é assim mesmo. Parece impressionante, mas quando você para e analisa, não há nada durável ou satisfatório nela. Ela é vazia. Mas, na verdade, esse é o pensamento do homem que tenta achar o valor da vida longe de Deus. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar somente a vida vazia e sem significado. Por isso, em suas palavras, ele disse que era como caçar o vento. Nunca se consegue pegá-lo. Estaremos constantemente frustrados se procurarmos ganhar algo na vida que não está nela. Quando reconhecemos que a vida é vazia, somos libertados para buscar o seu verdadeiro significado fora dessa existência temporal. E então encontramos o significado e propósito verdadeiro. Quando procuramos o sentido da vida deste modo, mesmo com a nossa sabedoria, temos que reconhecer a nossa incapacidade. Por isso, o conteúdo desse capítulo 8 nos sugere o seguinte título: A incapacidade da sabedoria humana. Eu repito, a incapacidade da sabedoria humana. Querido amigo, mesmo usando a sabedoria humana, não encontramos o significado da vida porque nem na sabedoria o encontramos. Aproveitar a vida, mas também levá-la a sério é fundamental. Aqueles que só querem rir no seu caminho através da vida, perdem aquelas coisas que são mais valiosas. Aqueles que só querem se divertir, só querem aproveitar os prazeres, perdem aquilo que é mais precioso. A sabedoria nos ensina que ganhamos mais indo a um enterro do que a uma festa. E aprendemos mais com uma repreensão do que com uma palavra lisonjeira. Eclesiastes nos ajuda tanto com equilíbrio, porque nos ensina a ter alegria, mas temperá-la com sobriedade. A pessoa equilibrada lucra com o lado sério da vida. Porém, é inegável que mesmo agindo com prudência e sabedoria, nós não conseguiremos descobrir e compreender o significado da vida. Ora, diante disso, quando olhamos para o conteúdo desse capítulo, nos deparamos então com a seguinte verdade, que pode ser resumidamente sintetizada nessa frase: todo homem tem que saber que nem a sabedoria pode explicar os enigmas da vida. Eu repito, todo homem tem que saber que nem a sabedoria pode explicar os enigmas da vida. Nesse capítulo, então, no capítulo 8, do versículo 1 até o 17, nós encontramos 3 provas da incapacidade da sabedoria humana. Em primeiro lugar, a sabedoria humana não entende o enigma da submissão às autoridades. Versículos 1 a 9. Querido amigo, a submissão às autoridades é um tema muito importante para ser tratado. Porque, inclusive, nas páginas do Novo Testamento, temos a recomendação de que devemos nos submeter às autoridades. Você deve se lembrar de Romanos 13 e também de 1 Pedro 2,17. Mas vamos ler o texto para entendermos claramente as palavras registradas pelo pregador.
Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que ela seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que ele quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem nesse mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder e outros sofriam dominados por eles. Querido amigo, temos que admitir que a inclinação humana é a de viver em total independência, livre de qualquer autoridade que lhe restrinja a liberdade. Deus preparou os poderes governamentais exatamente por isso, para manter a ordem, pois a tendência humana é para a anarquia, para a subversão, para a rebelião, para cada um fazer conforme lhe ocorre no pensamento. Veja bem, tanto um grupo como o outro contestam os poderes governamentais, os anarquistas, os subversivos, os rebeldes. Diante dessa realidade humana de governar e ser governado, o pregador também estudou essa questão e constatou que a natureza do homem é má em sua essência. Somente submetido ao governo e com a polícia no seu encalço, o homem pode ser contido. Sabedor então dessa tendência, o homem sábio, conforme os versículos 1 a 5, não age com fingimento. E sabendo que não é sábio falarmos discordando de um monarca, na sua obediência às autoridades, ao invés de ser oportunista, ele é honesto e ao observar os mandamentos do rei, com discernimento, ele prevê as situações perigosas que podem lhe assaltar. Tanto Jesus como Paulo demonstraram no Novo Testamento sabedoria e ao se submeterem aos governos que estavam sobre eles, e eram governos duros e cruéis, eles foram cheios de discernimento, de sabedoria. Para esses governos, eles pagaram as devidas taxas e impostos. Se a sabedoria é temer a Deus, e Deus nos diz que devemos respeitar e honrar as autoridades, ora, nós seremos sábios se nos submetermos às autoridades que estão sobre nós. Assim, diante do fato de haver governos, a eles devemos nos submeter e mal nenhum nos sobrevirá, conforme afirma o versículo 5. Mesmo assim, há uma certa insegurança nessa atitude de submissão. Por quê? Porque não se pode prever o futuro. Como não temos o controle sobre a vida e a morte, e fazer o mal nunca é a solução, assim medo perdura a incerteza. Assim como não há escape da batalha, também não há garantia de sucesso para o malfeitor. Quando a pessoa é governada por um ditador, veja o versículo 9, certamente não reconhece nenhum princípio de justiça agindo no mundo. E por isso mesmo não consegue explicar o enigma da submissão às autoridades. Diante disso, então, em segundo lugar, a sabedoria humana não consegue também explicar o enigma da retribuição da vida. Agora não é mais retribuição das autoridades, não é mais a autoridade que domina e talvez com injustiça. Agora é a própria vida que nos retribui de uma forma muitas vezes que nós não esperamos. Veja os versículos 10 a 13. Me permita ler esses versículos com você. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que elas eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito mal. Isso tudo é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo.
Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. Mas a questão é que a vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Muito bem, esse é um outro fato incompreensível. E eu me refiro, então, à retribuição que cada um vai ter das suas obras praticadas. Na verdade, é difícil percebermos os princípios de justiça que atuam nesse mundo, nessa dimensão da vida humana. Não é raro percebermos que os maus não sofrem pelos seus maus atos. Os maus praticam a maldade e até depois que eles morrem são lembrados com saudades, e existem até aqueles que se relembram deles e os elogiam, mesmo onde eles cometeram seus atos maldosos. Então a pergunta é: como é que a gente pode entender isso? Conforme as palavras do pregador, a pergunta a ser feita é: será que essa injustiça, essa falta de punição, não incentiva a outros a praticarem a maldade? Nos versos 11 e 12, esse homem que busca o significado da vida na observação de uma vida sábia, diante dessa realidade, parece concluir que essa retribuição injusta é inconcebível, pois os que praticam a maldade aparentemente são os que vivem mais. Na verdade, falta ao povo a lembrança e consciência ética para não valorizar aqueles que, enquanto vivos, prejudicaram enormemente esse mesmo povo. Não é fácil ouvirmos: ele rouba, mas ele faz. Você já deve ter ouvido isso. É muito fácil até o povo dizer isso. Nos dias das eleições, ele rouba, mas ele faz. Ora, isso é inadmissível. Mas ao mesmo tempo em que essa observação é a realidade, em muitos casos, esse homem observador, conforme os versos 12 e 13, declara honestamente que sabe, que tem conhecimento de que aqueles que temem a Deus, no final serão bem-sucedidos. Provavelmente, referindo-se à vida pós-morte. Por outro lado, também sabe e tem conhecimento de que os perversos não serão bem-sucedidos e as suas vidas podem ser comparadas com uma simples sombra, isto é, somente aparência, uma vida passageira, sem substância e etérea, que não pode ser dimensionada. Por isso, então, em terceiro lugar, a sabedoria humana não explica o enigma das inversões da vida. Versículos 14 até 17. Ainda perplexo diante das injustiças da vida, o pregador, então, que expressa a vida do homem sem Deus, ele fica admirado agora diante das inversões da vida. Veja bem, no primeiro ponto nós vimos a questão da autoridade e da submissão às autoridades. No segundo ponto, nós falamos sobre a questão dos valores da vida. E agora, as inversões que a vida nos propõe. Você deve fazer uma diferença. A retribuição da vida, que vimos nos versículos 10 a 13, agora é as inversões que a vida nos proporciona. Vamos ler o texto para entendermos claramente o que o pregador está dizendo para nós. Isto não tem sentido. Essa é a frase inicial do versículo 14. Vejam o que acontece no mundo, diz ele. Muitas vezes, os bons são castigados e os maus não. Os maus são premiados e os bons não. É o que eu digo. Isso também é ilusão. Ora, essa é a conclusão de um homem sem Deus, que olha a vida apenas sob o prisma humano. Versículo 15. Por isso eu estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nessa vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu nesse mundo. Versículo 16. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece nesse mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite.
e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca nós entendemos. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, nem eles também entendem. Querido amigo, o que o pregador está nos dizendo é que as inversões da vida são observações que deixam qualquer um, mesmo que seja muito sábio, sem explicações. Quando um justo sofre e os injustos prosperam, ficamos sem saber a razão disso, e assim o significado da vida, o sentido da vida, fica cada vez mais distante de nós. Nós não conseguimos atinar, perceber qual é o significado e qual é o sentido da vida. Ao tentar entender a vida, ao tentar achar certo sentido na vida, esse observador se depara com as inversões que a própria vida nos apresenta. E assim não temos, e ele também não tinha outra alternativa, senão considerar tudo como vaidade, como ilusão. É interessante que ele diz, nesses versículos que nós acabamos de ler, que ele ficou acordado durante a noite até, tentando pensar, tentando entender aquilo que acontece no mundo. Veja o versículo 16, mas ele não conseguiu entender. Ele tentou se tornar sábio para entender, mas não conseguia entender. E assim é verdade. Quando nós tentamos entender a vida sem considerarmos Deus sobre o seu controle, nós não conseguimos entender a vida, o seu significado, os seus valores, o sentido da vida. Mesmo sabendo e tendo conhecimento de que os justos florescerão e os ímpios serão castigados, o que se constata é a inversão de valores. E essa inversão de valores traz grande confusão à vida. O pregador, então, diante desses fatos incontestáveis, confirma que os segredos da vida só pertencem ao Senhor e até os mais sábios, eles não conseguem descobri-los. Nem mesmo, querido amigo, os grandes filósofos que têm normalmente uma explicação para os mais diversos acontecimentos da vida humana, nem eles conseguem atinar para descobrir o que é o bem maior da vida, qual é o significado da vida, qual é o sentido da vida. Por quê? Porque a vida é cheia de perplexidades, cheia de inversões. Para a vida ter algum propósito, para a vida ter algum significado, para a vida fazer sentido, para percebermos a lógica da vida, querido amigo, temos que nos firmar em algo que seja bem maior que a interpretação humana dos acontecimentos. O que o pregador, então, está nos ensinando através dessas observações é que essas disparidades existem e devemos estar preparados para elas, embora isso não seja a normalidade da vida. Embora sejam exceções, devemos saber que elas existirão e devemos nos preparar para elas. A vida, muitas vezes, parece ser injusta, mas nós precisamos estar preparados para esta situação que acontece diariamente. Temos que entender, e normalmente cremos que essa dimensão da vida, essas inversões acontecem porque existe um ajuste de contas mais tarde, quando cada um receberá a devida e justa recompensa pelos seus feitos. Conforme Mateus 25, um dia cada um ajustará contas com o Criador. E se não tivéssemos essa expectativa, certamente o desânimo e a falta de entusiasmo seriam sentimentos bem mais presentes entre nós que queremos honrar e obedecer a Deus e os seus mandamentos. Os sábios, com a sabedoria humana, eles não conseguem entender qual a razão desses acontecimentos, dessas inversões. Ninguém, na verdade, pode entender. Portanto, o desafio é continuarmos fazendo bem, lembre-se de Gálatas 6:10, sem nos desanimarmos dessa tarefa, pois um dia obteremos o resultado
do nosso esforço e do nosso empenho. Querido amigo, a minha oração é que o Senhor te anime a continuar vivendo corretamente, para que, em tudo, Ele seja glorificado e honrado. Querido amigo, meu desejo é que você seja abençoado por Deus para ter sempre uma vida agradável a Ele. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual.